Olá pessoal, boa noite, como estamos? Ontem eu tive que dar uma pausa, escolhi dar uma pausa, me dar um tempinho, me dar um respiro, me dar um descanso. Tava bem cansada, tava precisando fazer minhas outras coisas, escolhendo. Bom, mas a intenção é que nessa quarta live, se não me engano é a quarta, dos corpos energéticos, a gente possa seguir olhando com atenção, né, algumas partes disso que nos ajudam a entender melhor, não só os corpos energéticos, como a entender melhor a nós, a entender melhor por que é que isso é um assunto do qual vale a pena falar, por que isso é um assunto que a gente gosta de conversar a respeito. Bom, vamos lá. Os corpos energéticos, então, né, são essa forma, né, do nosso corpo trabalhar, do nosso corpo se manifestar multidimensionalmente. Nós somos seres que estamos, ao mesmo tempo, expressos multidimensionalmente. Nós não estamos expressos apenas nessa terceira dimensão. O nosso ser, esse mesmo ser, está manifestado, não esse daqui, né? Em outras dimensões eu vou ter outro formato, mas é o mesmo ser, sou eu, que estou manifestado nas minhas várias dimensões. Inclusive, o meu ser manifestado em outras dimensões pode, inclusive, ser um dos seres que eu reconheço como guias, como mestres, como seres que me auxiliam. Às vezes é a minha própria expressão em outras dimensões. Esse ser que um desses seres, por exemplo, que me auxiliam, um dos meus mestres, um dos meus guias, pode ser que seja eu mesmo, expressa numa outra dimensão, e não é incomum, tá? Então, nessa outra faceta de mim, mas ainda assim eu mesma. Então, nós somos esse um ser que se manifesta nessas várias dimensões, e cada um desses seres que se manifesta, né, nessas várias dimensões também tem, digamos, as suas várias vidas. Então, eu tenho, como se eu pudesse se eu pudesse imaginar que as linhas, né, que eu tenho uma verticalização para entender ali o meu eu multidimensional, o meu eu expresso, em cada uma dessas dimensões. Eu poderia imaginar como se fosse uma linha vertical, e eu poderia imaginar como se fosse uma linha horizontal, o meu eu expresso nas várias vidas em que eu já vivi, seja na Terra, seja fora dela. Então, você percebe que ao mesmo tempo o meu ser ele está se expressando multidimensionalmente em cada uma das camadas de dimensões. Oi, Cláudia. E ao mesmo tempo está se expressando em várias vidas diferentes em que eu me expresso. Isso é um ser, para cada um dos nossos um ser. Então é muito, muito interessante que quando a gente está se apropriando para entender melhor e para vivenciar melhor o que é essa expressão multidimensional do nosso ser, a gente se expressa, né, nessa compreensão vertical e horizontal, encontrando um eixo sobre tudo isso. Então, quando a gente vai falar dos nossos corpos energéticos, esses corpos energéticos, eles estão expressos nessas várias dimensões e eles estão em alguma medida conectados a esses corpos que se expressam nas várias vidas. De alguma forma, esses corpos que se expressam também em várias vidas, eles estão dialogando, digamos assim, com o nosso ser. Embora seja menos intenso o diálogo do que o diálogo vertical, ele também acontece. Então, quando eu vou buscar entender, né, a natureza dos corpos energéticos e a natureza de como isso se conecta comigo e como isso influencia no que eu sou, influencia no meu entendimento de mim mesma, eu preciso adicionar uma questão importante aqui, que a gente já mencionou ela antes, mas hoje nós vamos falar mais especificamente, que é a questão do tempo. Entender então os corpos energéticos é também entender sobre o tempo e é também entender como ele se desdobra.
E por que eu tô falando isso, né? Quando eu tô falando desse movimento horizontal, eu tô falando de um movimento que se conecta com o tempo. Aqui eu tô falando de dimensões, ou seja, daquilo que eu estou medindo, eu poderia dizer que é como se fosse meu espaço. Aqui eu tô falando de dimensões, apesar de que a quarta dimensão é a dimensão do tempo, mas é aquilo que eu tô medindo. E aqui eu tô falando de tempo, né? As várias manifestações do meu ser no tempo. E se a gente vai entender, né, nessa forma do nosso ser, nessa expressão horizontal e vertical, eu posso entender que isso é como se fosse aprender. Sabe quando a gente aqui na nossa realidade, a gente faz vários recortes sobre como as coisas funcionam, a gente recorta, a gente faz subdivisões, especialidades, a gente divide as coisas para a gente dar conta de lidar com o tamanho da complexidade que elas são para a nossa racionalidade de alguma forma conseguir absorver. É isso que a gente está fazendo aqui quando a gente está fazendo esse movimento de imaginar as coisas horizontalmente e verticalmente. Agora, olhando especialmente horizontalmente para a questão do tempo, tanto numa vida quanto ao longo de outras vidas, quando eu tô fazendo esse movimento de olhar para o tempo, ai, perdoa, tô cansada. Eu tô sempre olhando para a questão de um referencial num tempo presente que se chama agora, e um referencial que parte do agora para determinar o que veio antes e o que veio depois. É sempre um autorreferencial. O tempo ele está sempre referenciado em alguma coisa dentro da dinâmica dele mesmo. E esse tempo ele é diferente dependendo de onde você está e dependendo daquilo que você está manifestando, exatamente porque esse referencial ele é interno e é construído através dessa experiência interna que a gente tem. Então esse tempo, né, ele é uma medida que pode variar de acordo com onde você está. E ele é uma forma de coordenada do ser, como se fosse latitudes e longitudes. É como se fosse uma forma de coordenada do tempo para entender onde que eu estou numa escala dentro de uma vida, mas para entender também aonde que eu estou na escala dentro do meu conjunto de vidas. Então é como se me trouxesse ali um sistema de coordenadas para eu identificar e para eu reconhecer aonde eu estou olhando para as coisas. Eu mesmo não entendo a minha própria letra. Como pode melhorar isso, gente? Tá, só falando aqui da categorização. Da mesma maneira como a gente categoriza o contínuo das coisas, a gente categoriza também o tempo, nessa continuidade do tempo. Oi, Bárbara, oi, Janaína. O tempo, ele é contínuo, mas a gente percebe ele como se ele fosse parado em 3 momentos, o antes, o agora e o depois, porque a referência dele é nós mesmos, né? Então, a partir da referência do aqui e do agora, a gente acaba dividindo isso no antes, no agora e depois, no passado, no presente e no futuro, quando a gente está olhando de forma simples, né? Para o tempo, a gente está olhando passado, presente e futuro, sempre nessa referência. Mas para uma coisa que tem um contínuo, para uma coisa que é naturalmente contínua. E as duas unidades dependem dessa peça central, né? Então, uma vez que eu defino o meu agora, uma vez que eu defino o meu presente, é que eu consigo definir o meu passado e o meu futuro. A continuidade do tempo, então, ela se corta para demarcar, né? O agora, o que veio antes, o que veio depois. E isso pode ser feito nesse espaço contínuo de uma linha de uma vida.
Mas isso também pode ocorrer multidimensionalmente, que era o que a gente estava falando. Eu posso entender esse corte dessa linha de tempo contínuo dentro do meu momento aqui agora, eu com 37 anos, eu antes disso, eu depois disso, mas eu também posso identificar eu, Renata, que agora brasileira, vivendo aqui na Terra, nesse espaço-tempo de 2022 aqui da Terra, e eu posso reconhecer, por exemplo, outros tempos em que eu morei em outros planetas, em que eu tive outras vivências, e que de toda forma eu também estou lidando com um espaço-tempo que está com uma linha de tempo que está determinando um agora, um antes e um depois, baseado na latitude e longitude que eu estou usando como tempo para o aqui e para o agora. Quando a gente está, então, lidando não só com a linha de tempo dessa vida aqui agora, mas a gente está lidando com essas várias linhas de tempos possíveis, porque a nossa vida porque a gente pode estar lidando com as nossas vidas passadas ou futuras, e a gente pode também estar lidando com as nossas vidas paralelas, além de estar lidando com a temporalidade diferenciada que a gente expressa em cada uma das dimensões do nosso ser, então no nosso eixo vertical e no nosso eixo horizontal, a gente está lidando com essa ideia do desdobramento do tempo. Eu tinha falado algumas vezes antes sobre essa ideia do desdobrar-se do tempo, que é uma coisa, inclusive, característica da quinta dimensão. Como eu tinha falado, a quarta dimensão é onde a gente é introduzido a essa ideia do tempo, e na quinta dimensão a gente consegue perceber esse desdobrar-se do tempo, é como abrir ele nesses vários formatos de vivência do tempo e abrir um entendimento dele, a manifestação dele, o reconhecimento dele, sempre lembrando desse processo de autorreferência que o entendimento do tempo tem. Então, os aprendizados que a gente tem em cada uma dessas linhas, em cada uma desses pontos de referência no tempo, de cada uma das manifestações multidimensionais do nosso ser, estejam elas expressas, né, horizontalmente ou estejam elas expressas horizontalmente, verticalmente ou horizontalmente, afeta toda a estrutura de aprendizados, toda a estrutura de manifestação do meu ser, todas as conexões de manifestação do meu ser, de todos os momentos do meu ser. Então é como se todas as partes que estão aprendendo em cada uma das vidas, em cada uma das dimensões, em cada um dos pedaços de mim, está contribuindo de alguma forma para a criação, para um molde do meu ser multidimensional, que é muito maior do que isso, e que está composto e expresso nessa multidimensionalidade que se expressa verticalmente, que se expressa horizontalmente e que se expressa através dos meus vários corpos energéticos, que também vão como se fosse guardar essas informações e ser como um condensador, um repositório dessas informações manifestado nesses vários lugares de espaço e de tempo. Então, cada um desses aprendizados ele está interconectado com o todo, e aí é realmente teoria do caos, efeito borboleta, aonde quer que eu altere uma informação, eu altero não apenas para aquilo ali especificamente, mas eu altero para todas as manifestações do meu ser, para o reconhecimento das manifestações do meu ser. E isso é muito potente, isso é muito grande, né? Isso é muito grandioso, muito amplo, porque isso realmente traz uma abertura para a gente entender melhor o valor e o quão importante que é cada ação do que a gente faz, cada movimento que a gente faz, não só rumo a um autoconhecimento, mas rumo a um entendimento mais profundo das coisas, de nós mesmos, de como as coisas funcionam, e como isso tem uma reverberação não só nesse momento aqui, dessa vida aqui, nessa minha linha contínua de tempo, passado, presente e futuro, dessa minha linha de vida, mas também das minhas expressões multidimensionais na dimensionalidade dessa vida e nas expressões multidimensionais de dimensionalidade de todas as outras vidas que eu expresso, as passadas, as futuras,
a presente e as paralelas, as presentes. Então, é como se a gente pudesse se olhar como uma grande esfera. Na verdade, não é só uma linha aqui e uma linha aqui, é como se nós fôssemos essa grande esfera. E cada pontinho dessa esfera fosse uma expressão do nosso próprio ser que está aprendendo e que está ensinando para toda essa esfera que está interconectada. E essa esfera interconectada com outras esferas, que são esses outros seres que estão fazendo a mesma coisa que nós. Então eu queria trazer um pouco dessa percepção um pouco complexa de entender, mas que também é simples, assim, depois que a gente vai passando por cada parte, ela é simples de entender, apesar de parecer uma coisa muito complexa. Para a gente entender por que é importante, por que é interessante, por que é bom, por que trazer esse entendimento e essa educação sobre corpos energéticos e sobre como a gente funciona pode ser uma chave de liberação, de libertação de quem você é e de receber essa contribuição de toda essa potência do seu ser e de tudo que o seu ser é a partir de toda essa esfera, né? A partir de todas as expressões do seu ser. Quanto mais a gente solicita, demanda e faz isso de uma forma consciente, mais a gente vai estar recebendo de todas essas manifestações do nosso ser e de todas essas compreensões diferentes que nós temos a partir de olhares diferentes dentro das manifestações do nosso próprio ser, que dirá dos outros. Então é isso. Quem ainda estiver por aí que quiser perguntar alguma coisa, eu fico à vontade. E se não, era isso que eu queria trazer hoje. A intenção é que as lives realmente possam ser curtas, para que elas possam ser leves, fáceis e gostosas de assistir depois. É isso então, gratidão imensa e um beijo, até amanhã.